Tá? Abra sua Bíblia no Salmo de número 1. Nós vamos ler, eu preguei na praça sobre esse texto no dia da corrida, mas eu quero abordar uma outra faceta aqui rapidamente, desse Salmo. Qual Salmo? Totalmente aberto, que o Espírito vai falar. Esse Salmo é um salmo breve, é um salmo simples, é um salmo direto, irmãos, direto, qualquer um entende o que ele está falando, e ao mesmo tempo de ser simples, breve, direto, ele é profundo, aleluia, ele é profundo, ele mostra duas categorias de pessoa, só dois tipos, o que crê em Deus e o que não crê, o que serve a Deus e o que não serve. Aqui está aqui no Salmo 1, esses dois tipos de pessoa. Ele fala do justo e ele fala também daquele que não é justo, que a Bíblia chama de ímpio. E os primeiros 3 versículos falam do homem justo, do homem que ama a Deus, do homem que serve a Deus. E os 3 últimos, quase na totalidade, não toda, mas grande parte dos 3 últimos versículos, fala do homem ímpio, do que não quer saber de Deus, do que não se importa com Deus. E nesses 6 versículos, ele traz promessas tremendas. Ele chega a dizer, nós vamos ler agora, ele chega a dizer que o homem ímpio é como a casca do grão, da semente, é como folha, como palha. Algumas versões diz moinha. Moinha é a palha do trigo, do milho, de tudo isso, aquilo que o vento leva. Nesse texto diz que o homem que não quer servir a Deus, ele pode ter até dinheiro, mas ele não tem raiz. Ele pode até ter poder, mas ele é superficial. Esse texto diz que ele não tem peso, que ele é levado ao vento, que ele não tem destino. Esse é o homem que não quer saber de Deus. O homem que não quer saber de Deus, aqui nesse texto, ele é chamado de pecador, ele é chamado de perverso, e o fim dele é muito triste. E aqui vai falando muito desse homem, né? E eu fico vendo, irmãos, hoje o Brasil vive um momento que nem os fatos resolvem. Você fala, não, você fez isso, você fala, não fiz. Aí você fala assim, a situação real é essa. Aí ele fala, não é, a situação é essa. E apresentam as coisas fictícias assim. Mas esse salmo diz, irmãos, que nós somos pessoas guiadas por Deus. Você que não importa sua religião, se você aceitou Jesus de verdade, o Espírito de Deus habita em você. Quem pode dizer amém? Então você tem um dom chamado discernimento, que é mais do que inteligência, conhecimento, sabedoria. Discernimento é algo que só o Espírito de Deus pode dar. Então você vê as coisas e você analisa. Você consegue perceber as coisas por trás da montanha, acima da aparência. Tem hora que você consegue perceber as coisas, você fala assim, meu Deus, eu não sei explicar, nem posso falar disso com ninguém, mas tem algo aqui que está errado. Tem algo aqui que é esse caminho que nós devemos seguir. É o dom do Espírito atuando, a gente discerne. A gente vê a situação do Brasil, a impressão humanamente que a gente tem é que o mal está triunfando e que ele vai prevalecer. Mas quando a gente volta para o Espírito de Deus fala conosco, nunca que o mal prevalecerá. Quando a gente está andando na presença de Deus, o Espírito diz assim, tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo que ele semear, ele vai colher. A gente consegue fazer uma leitura real dos fatos em Deus. E aí eu estava olhando para essa religião que mais cresce no mundo, o muçulmano, o hinduísmo, os muçulmanos, os filhos de Alá, que tem Maomé como profeta. E aí eu vi uma vinheta na internet, eu achei muito interessante, falando dos muçulmanos, é uma maior verdade. Essa vinheta falava assim, os muçulmanos, eles viveram com Sikhs, e tinham muito problema com os Sikhs. Depois eles viveram com os hindus, também tinham problema com os hindus. Depois com os Bahais, também tinham problema com os Bahais. Com os Chiitos,
com os budistas, tinham muitos problemas. Depois com os cristãos. Os muçulmanos também arrumaram problema com os cristãos. Depois eles viveram com os muçulmanos. E os mesmos muçulmanos, porque eles são muçulmanos. E aí eles tiveram muito mais problema com os muçulmanos. E aí eles não estavam felizes em Gaza. Então eles foram para o Egito. E no Egito também eles não estão felizes. Depois eles foram para a Líbia. Também não estão felizes. O muçulmano não está feliz na Líbia. Então tem lá no Iraque, também não estão felizes. No Irã, no Iêmen, no Paquistão, na Síria, na Nigéria, no Sudão, no Líbano, no Quênia, no Afeganistão e todos os lugares que eles foram, a religião muçulmana, eles também não estão felizes. Então eles se mudaram. Então eles foram para a Austrália e ficaram felizes na Austrália. Na Bélgica também, na França também, na Holanda, na Alemanha, na Itália, na Espanha, na Dinamarca, na Suécia, nos Estados Unidos, no Canadá, eles estão felizes lá. Na Noruega, na Índia também estão felizes lá. Na Inglaterra, cheio de direitos, os muçulmanos também estão felizes lá. Mas só que lá eles culpam porque não estavam felizes. E eles nunca admitem que eles não estavam felizes, que a culpa era deles, ou que era da liderança deles, ou que a culpa deles não serem felizes era do próprio Islã, que é a religião, islamismo, é a religião do muçulmano. Eles não culpam ninguém. E quem que eles culpam por não estarem felizes? Os países do Ocidente, que agora eles querem transformar no igualzinho o país do Oriente onde eles viviam. E o final disso o que vai ser? Eles vão fazer de onde é feliz, infeliz. Porque o problema não está no lugar. O problema está na religião deles que mata. Na religião dele que a mulher não tem valor. Que a mulher é um subproduto. Onde você vê, e você vê que o espírito das trevas é tão forte, por exemplo, que o homossexualismo, ele é rejeitado no islamismo, não pode, morre. E você vê pessoas homossexuais defendendo essa religião que mata. O Salmo 1 diz que o Espírito de Deus paira sobre aquele que serve a Jesus. O Espírito de Deus paira e Deus vai trazer revelação e discernimento ao seu coração. Essa religião é uma furada, é uma religião opressora. Muda-se de lugar, é igual o diabo, muda a aparência, mas o cachorro é o mesmo, muda o nome, espírito disso, espírito daquilo, mas é o Satanás que está por trás. Agora levante a mão direita e diga: sobre mim está o Espírito de Deus. Diga: eu fui selado, marcado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Esse salmo, irmãos, ele começa assim, vamos ler comigo, acompanha aí, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2, só as mulheres, vai, 1, 2, 3. Os homens, o 3. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Mas, pois o Senhor conhece os que são dele, os justos, o caminho deles. Agora, o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo começa dizendo bem-aventurado, e no hebraico essa palavrinha, ela é muito maior do que bem-aventurado. Ainda mais que essa palavra no hebraico, que é o Velho Testamento, a maioria é escrita em hebraico, ela termina em plural.
Então essa tradução de bem-aventurado, você poderia dizer assim, uma tradução melhor seria assim: feliz, muito, muito feliz. É uma expressão mais abrangente. Não é apenas feliz, não é apenas alegre, mas é muito, muito feliz. O salmo começa assim, dizendo: é muito feliz quem serve a Deus, quem ama a Deus. Ele começa com umas negativas, não anda. Você vê que há níveis de queda. O processo de queda, o processo do pecado, na verdade o pecado é processual. Ele anda, ele se detém e ele para, ele permanece. Mas aqui, irmãos, ele está dizendo o seguinte: não é feliz é quem não somente faz essas coisas, não é só o fato de não fazer. Ele diz aqui: feliz é quem ama o Senhor, feliz é quem tem prazer na sua lei. Ou seja, ler a Bíblia para ele não é cansativo, não é um fardo, não é uma interrupção no dia. Eu vou parar meu dia para ler a Bíblia, onde já se viu. Não é isso, irmãos. Feliz aqui, mais feliz é o homem que tem prazer na lei de Deus, que já entendeu que é ela que o fará prosperar, que é ela que te fará crescer, e que essas promessas vão se cumprir na vida daquele que ama de fato a Deus e a sua palavra. Quem ama a Deus e a sua palavra? Então é muito mais do que não fazer. Aliás, é fazer. Eu amo a tua lei. Tem gente que dorme, tem gente que... Isso é opressão. Você veio aqui não para ouvir o que você quer, mas o que Deus está mandando eu falar. É opressão. É claro que se você estiver cansado, muito cansado, qualquer livro que você lê, qualquer parada que você vai dar aquela relaxada. Porque o livro é diferente da internet. Se você estiver cansado de pegar o celular em qualquer uma das suas redes sociais, ele vai te despertar. Se você chegar a dormir com a rede social, é porque o seu estado emocional, o seu estado físico está muito debilitado, você está muito cansado. Você chega a dormir na hora que o corpo não tem que dormir. Mas geralmente ele te desperta. Mas se você começar a ler qualquer livro, ele tende. Mas agora existe um outro nível, que é de opressão maligna mesmo. Pastor, começa a ler a Bíblia, pode ser qualquer hora, eu começo a dormir. Me dá sono, me dá cansaço, eu não consigo. As letras embaralham, é tudo complicado. O homem que ama a Deus, ele é diferente. Irmãos, ele ama a palavra de Deus. E aqui, irmãos, é progressivo. É progressivo aqui a escalada de queda da pessoa. Ele começa a andar e ele vai se definhando e caindo, é o que o Salmo diz. Primeiro ele anda, depois ele para, depois ele pertence. Primeiro ele ouve, ele dá lugar, ele escuta direitinho, depois ele faz parte ali, um pouco, mas daqui a pouco ele fala: não, eu quero ser disso aqui, quero fazer parte disso aqui, ele passa a pertencer. E na Bíblia tem muitos exemplos. Você já ouviu falar de Ló? Todo mundo já ouviu falar de Ló? Não Jó, Ló, sobrinho de Abraão. E a Bíblia diz que Abraão chegou para Ló e disse assim: meu filho, você está muito grande, eu também, nós temos que separar. Está dando problema entre os nossos pastores, isso não é bom. Nós somos parentes, vamos viver em paz. Faz assim, escolhe a direita que eu vou para a esquerda, escolhe a esquerda que eu vou para a direita. Abraão falou. O que Ló fez? Ele escolheu as campinas do Jordão. E Abraão falou assim, que era tudo verde, havia água, havia rio. E Abraão falou: tudo bem, então eu fico com esse lado. Certamente os pastores dele disseram: mas aqui, Cristian, só tem deserto, é terra seca. Mas Abraão deve ter dito para os pastores deles: não importa onde eu for, aonde eu pisar, Deus vai me abençoar. Parece que ele tinha lido o salmo, esse salmo, Abraão. Ele disse: aonde eu for, Deus vai me abençoar. Eu posso estar lá atrás daquele morro, escondido, Deus vai me prosperar naquele lugar. Foi dito e feito. Quem crê assim, diga amém. Então libera essa palavra sobre a sua vida. Fala: aonde eu for, Deus vai me abençoar. Aonde eu for, Deus vai me usar. Aleluia. Eu vou repetir: Deus quer te usar. Não só nos dons, irmãos. Quando você dá um sorriso para alguém, quando você chega numa bomba de gasolina e dá um bom dia para aquele cara, conta uma piada, conversa com ele, alegra o dia dele, você está abençoando a vida daquela pessoa, alegrando. Às vezes ele está triste, ele está abatido, alguma coisa que aconteceu, com problemas em casa, e você chega e você é bênção aonde você for. Aleluia.
Aí Ló falou: eu vou para esse lado aqui porque a terra é boa, aleluia, tem água, os pastos verdes. Diz a Bíblia que Ló foi colocando as suas barracas até perto de Sodoma. Até lá. Ele foi colocando as suas barracas e Ló escolheu para si aquelas campinas. Ló andou no caminho dos ímpios. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Eram mal, a Bíblia fala assim em Gênesis, que eram mal os varões de Sodoma e grandes. Eu fiquei assim chocado com esse termo que eu não tinha observado. A Bíblia fala assim que o pessoal de Sodoma era mau e eram grandes pecadores. Por que não diz pecado é pecado? Mas não diz que eles eram só pecadores, diz que eles eram grandes pecadores. O pessoal de Sodoma e Gomorra. Ló foi habitar ali, e Deus enviou 2 anjos para destruir aquela cidade. E quando esses anjos chegaram, eles estavam entrando, eles encontraram Ló aonde? Sentado na porta da cidade. Ló já pertencia àquele lugar. Ele se envolveu completamente no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Ele se deteve naquele meio. Ele deixou a sociedade vigente influenciá-lo. As roupas dele eram igual às roupas das pessoas do mundo, roupas sensuais, roupas carnais. Não eram roupas de servo de Deus. Não tinha elegância, tinha vulgaridade. Não tinha beleza, não tinha singeleza, tinha sensualidade. Mesmo as mulheres com o marido, os homens todos olhavam para as outras mulheres, porque o homem é atraído pelo que vê, você sabe disso. E Ló se envolveu ali, meus irmãos. E os anjos vieram, e agora Ló vivia entre eles, tendo a sua habitação exatamente nessa roda. E você sabe o final disso tudo. Eu poderia falar de Sansão, mas é só você ler Provérbios capítulo 5, versículo 20 e 23, que você vai ver o final daquele homem que escuta, participa, se torna Sansão. A Bíblia fala em Provérbios que ele deixava suas vestes com as prostitutas e fazia delas as suas. Se envolveu nesse mundo assexuado, e se corrompeu. Mas eu poderia falar de outros nomes, mas existe um chamado José do Egito, que entendeu essa revelação. A Bíblia fala de José. Ela diz que esse homem era um santo homem. Ele era diferente. Ele recusou-se a permitir que a opressão diária da transigência cobrasse esse preço dele. A mulher de Potifar seduzia José todo dia. Aquela mulher tinha uma missão. Pense numa mulher bonita, pense numa mulher elegante, bem arrumada, cheirosa, com todos os adjetivos da beleza. Era a mulher de Potifar. Aquela mulher acordava, ela tinha... Irmãos, às vezes a pessoa, ela põe um negócio da cabeça que ninguém tira aquilo da cabeça dela, só o Espírito Santo. Um dia o doutor Ulisses, eu estava tratando de uma pessoa. O doutor Ulisses é um dos, pelo menos foi um dos maiores psiquiatras da nossa região. E esse doutor Ulisses falou para essa mulher estava com um caso na mente, uma situação na mente, que o doutor Ulisses deixou ela vir aqui para falar comigo, mas se não resolvesse, depois ele daria um remédio a ela, para ela dormir 3 dias, porque a mente dela não desligava, ela estava ficando louca, com uma obsessão sexual na mente. Passou-se da doença, era demônio puro mesmo. E ele falou: vou dar um remédio para ela dormir 3 dias, para ela desligar, aí ela volta, a gente consegue. Eu me lembro disso perfeitamente, Glaucia se lembra disso. E nós recebemos essa pessoa aqui. Eu penso que a mulher de Potifar tinha esse negócio: eu quero esse homem, eu quero esse rapaz, eu quero essa mulher. E ela acordava assediando José. O homem literalmente fugiu dos ataques sedutores dessa mulher. Ele dizia: eu vou fugir, eu não vou aceitar isso.
A felicidade, segundo o Salmo 1, a felicidade, quem quer ser feliz, diga aleluia. Fala, eu sou feliz e você mais feliz ainda. Jesus faz a diferença, irmãos. A felicidade verdadeira consiste em manter a pureza moral imaculada. A felicidade verdadeira consiste em manter a pureza moral imaculada. Então, não importa o que você fez até hoje, importa o que você vai fazer daqui para frente. Sentado aí na sua cadeira, se você decidir por Jesus, o Espírito Santo vai te visitar e vai mudar a sua história. O Espírito Santo vai te visitar agora e hoje, vai mudar a sua história. Esse salmo é verdadeiro. José foi esse homem. Esse salmo é tão maravilhoso, irmão. Escute isso aqui, versículo 1. Deus, o próprio Deus, promete te dar felicidade. Quem pode dizer amém? O versículo 2, ele fornece o meio para se experimentar esse milagre, essa prosperidade, essa bênção. Versículo 2, ele fala, como você vai fazer para alcançar isso aqui? E o versículo 3, ele declara o resultado final. Nos 3 versículos ele conta a história, como você vai fazer, o que acontece se você fizer, como você vai fazer, e se você fizer vai acontecer isso aqui. E o melhor de tudo, que se você ler direitinho, ele não diz que você vai, no final você vai fazer algo. Não, é diferente. Ele vai dizer que você vai ser algo, é diferente. Você não vai fazer, você vai ser. Quem está entendendo, diga aleluia. Olha, é totalmente graça, é Deus agindo. Não é você... Porque pouco importa o quanto você pode. Não é isso o quanto eu posso fazer para Deus, é quanto Deus pode fazer comigo e através de mim. Porque é Ele que faz, não somos nós. Não importa quem você é, e aliás Ele gosta dos mais desqualificados, porque são mais humildes, mais quebrantados. Deus chamou as coisas que não são para desmoralizar as que são. Dizer, quando Gideão ia lutar, ele disse, não, tem gente demais. Aí ficou mais não sei quantos mil, falou, tem gente demais, tem gente demais. E ele escolheu 300. E por que 300? É para que ninguém tenha petulância de achar que foi você, porque na verdade foi eu. Na verdade não foi você, foi Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. E Deus gosta de fazer isso ainda, irmãos. Fala, não sou eu, é Deus. É Deus que vai mudar, é Deus que vai fazer, é Deus que tem, é Deus que pode, é Deus que é Deus que vai converter seu coração. Irmãos, quando a luz do Evangelho raia no nosso coração, meu irmão, tudo muda. Você aproveita a vida intensamente, mas o seu prazer verdadeiro está no Senhor. Quando você dobra os seus joelhos, você fala, é aqui que eu me encontro, é aqui que eu me realizo, é aqui o meu lugar, é aqui que eu choro, é aqui que Deus me renova, eu levanto daqui de cabeça erguida. As pessoas encontram com você, nem entendem. Fala, você estava chorando ontem, você estava derrotado ontem, eu pensei que hoje você estaria talvez até morto, mas eu estou vendo que você está em pé, firme, resoluto, seus olhos estão brilhando, sua bochecha está rosada. O que está acontecendo? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É como árvore, o coqueiro, ele dobra no vento, mas no outro dia ele está ereto, firme, porque ele tem raiz. Irmão, o ímpio não tem raiz espiritual, mas nós temos raízes profundas. Esse texto diz que as nossas raízes estão num rio caudaloso, subterrâneo, de águas puras. Pode vir a enchente, pode vir a seca, pode vir o que for, nós sempre estaremos viçosos. Folhas verdes, muito fruto, aleluia. Não é pouco fruto, é muito fruto. Irmãos, eu entendo, eu olhei para alguém aqui agora, o Espírito falou comigo, quando uma porta se fecha, meu irmão, não baixa a cabeça, Deus tem outra maior e melhor. Uma vez eu falei com Deus, Senhor, o Senhor já me trouxe até aqui, se o Senhor quiser eu vou diminuir o meu padrão, geral, em todas as áreas, espiritual, material, tudo, estou disposto. Mas Deus falou que Ele não quer te rebaixar, Ele quer te exaltar. Ele falou assim, a sua luz deve brilhar mais, não menos, creia nisso. Ele diz, não se coloca uma lamparina debaixo da cama, mas se coloca ela no alto para que ilumine. Deus disse assim, quando você dá muito fruto, eu podo você cirurgicamente, para que você dê mais fruto ainda. Aleluia. Quem está entendendo? Aqui diz, irmãos, olha só, aqui diz que nós estamos com as nossas raízes
profundas, em correntes de água. Em correntes de água. Irmãos, aqui fala de vitalidade, diga vitalidade. Esse é o tipo de vida, vitalidade. Diga estabilidade, 1, 2, 3. Em terceiro lugar, diga produtividade. Quarto lugar, prosperidade. Porque tem gente que é produtivo, mas não usufrui da sua produção. Você já viu isso? Eu falo assim, a bênção de Deus é plantar, colher, desfrutar e ver sobrar. Pegou? A bênção completa de Deus, uma das maldições de Deuteronômio era essa: você vai plantar, você vai colher, mas não vai desfrutar. O inimigo vai comer o que é seu. Diga: plantar, colher, desfrutar e ver sobrar. Aleluia. Isso dá campanha, Carlinhos. Irmãos, aqui diz o texto, aqui o versículo 3, que quando você está com as suas raízes em Deus, irmãos, você tem vitalidade, você tem estabilidade, porque as raízes estão firmes. Sabe, irmãos, a gente chora. Hoje, quando eu vi aquele vídeo, eu chorei. Até olhei para o lado para ver se ninguém vendo eu chorar. A Glaucia estava arrumando lá para cima, os meninos tinham saído, eu chorei, limpei rapidinho. Porque se eu vou falar que eu sou chorão por causa de qualquer coisa. Se eu ver uma propaganda, quem chora? Os homens aí, revela agora. Não é só eu não, né? Conforme uma propaganda, a gente chora. E fala que foi um cisco, né? A Glaucia falava assim: você deve ter um problema com o pai. Eu falava: deve ter mesmo. Não tem aqueles filhos que estão lá nos Estados Unidos, os pais chegam da guerra e fazem a surpresa para eles na escola? Posso ver aquilo? Não manda para mim não, hein? Um chororô, aquilo ali. Os meninos lá e vê o pai e falam: oh, glória. A Bíblia fala, irmãos, de estabilidade, raízes profundas, vitalidade. Quando eu leio essa palavra vitalidade aqui, hoje o João pregando aqui de manhã, o Espírito de Deus falou comigo duas palavras muito fortes: rapidez e acerto. Diga: rapidez e acerto. E o Espírito falou: muitas vitórias você perde porque você é lento. Falta de rapidez. Tem hora, irmão, que não dá para brincar, não dá para olhar para o lado. É agora, é hoje, não é amanhã, irmãos. É agora. Irmão, se Davi não tivesse rapidez ali em todos os seus projetos, ele pensou: ele vai vir contra mim, quando ele vier eu vou sair correndo do lado dele, eu não vou dar tempo dele botar a mão no bolso, dele fazer nada, eu vou correr mais rápido, porque ele é grande, mas eu sou rápido. Ele é grande, ele é experimentado, mas eu sou ligeiro, eu sou veloz, eu vou usar isso a meu favor. E diz a Bíblia que Davi foi rápido, irmãos. Ele foi, rodou a fundo e jogou a pedra com toda a velocidade, encravou na testa, o gigante caiu de cara para frente assim, ó. Ele não caiu para trás, caiu para frente. Ele nem viu de onde veio aquela pedrada, mas não estava morto o gigante ainda. Ele podia levantar aquela praga, podia levantar, podia. Aquilo deu um trauma nele. Sabe o que Davi fez? Davi ainda continuou correndo. Foi lá, pegou a espada do gigante e cortou o pescoço dele. Deve ter usado as duas mãos agora para levantar aquela cabeça grande. Davi tinha mais de 3 metros, provado pela Golias. Obrigado, Glaucia. Pela arqueologia, pelas escrituras, pelos estudiosos, Golias tinha mais de 3 metros de altura, imenso. Davi venceu porque ele foi rápido. Você precisa ser rápido. Às vezes esse dia eu brinquei com o irmão, falei: irmão, benção, não se brinque. Se ele falou que vai te dar, vai buscar logo. O camarada pediu uma cesta básica, ele ficou aqui 1 semana para vir buscar. Vem a pé, rapaz. Fala, Deus. Era ele. Não era não. Ele que deu a cesta. Seja rápido. Tem hora que não dá. Se é para começar uma vida espiritual, não é amanhã, é agora. Tem gente que não se posiciona. E o acerto também, os planos, os projetos. Davi fez o discernimento, falou: cara, esse cara, ele sabe brigar, mas eu vou lutar com o que eu tenho. Não vou lutar na espada, eu vou lutar na pedrada mesmo. Eu não erro uma. Diz a Bíblia que ele foi no riacho e escolheu. Então hoje de manhã Deus falou comigo, escolheu as pedras perfeitas. Quem já tirou de seta sabe como que é isso. Tem umas que variam muito, ela é muito leve, outras muito grande, outras tem caroço assim, não dá certo. Você tem que escolher uma grande, depende do que você quiser fazer. Davi é especialista. Ele ficava lá no deserto, ele ficava treinando, ele ficava se especializando, porque na hora que a oportunidade chegasse, ele ia agarrar. Ele dizia: é meu.
Esse é meu momento. Eu sei que você está esperando um momento de Deus na sua vida, e você precisa estar pronto. Na hora que chegar, você dizer: é meu. A pessoa fala com você: você quer? Você diz: eu estou preparado, rapaz, estou preparado há muitos anos. Antes nós vimos para essa igreja, a gente estava na outra igreja, ficamos 17 anos lá, e quando nós saímos de lá, uma outra igreja me ofereceu pastorear lá. E aqui entre nós o salário era o dobro, uma igreja batista. As condições eram muito boas. E na hora que ele me ofereceu, eu estudei muitos anos, fiz algumas pós e tudo, me preparei. Ele falou: eu vejo você aqui. O pastor falou comigo. A igreja tinha passado por alguns revés, estava com 200 membros, mas já teve 400. Eu ia fazer um trabalho na rádio e tal, eu estava cheio de ideias, mas o Espírito Santo falou: não. Então ele falou assim: pastor, vamos lá. Então eu falei: não, meu irmão, estou muito feliz. Contei para a Glaucia, ela ficou empolgada, falou: que bênção. E quando o pastor veio, eu falei: não, não quero, irmão, não é para mim. Ele falou: mas você não quer nem orar? Eu falei: não preciso. Aleluia. Nem orar? Eu falei: não quero, não preciso. Eu estou orando por outra coisa a vida toda, e não é isso. Isso é um desvio de propósito. Eu estou me preparando para outra coisa, e na hora que essa coisa aparecer, eu vou saber que é. Depois surgiu uma outra possibilidade lá em Minas. Um apóstolo, nós fomos lá inclusive. Uma possibilidade, uma igreja do campo estava sem pastor. Vem para cá. Não quero. Quando a sua oportunidade passar na sua frente, eu tenho certeza, o Espírito de Deus vai te dizer: pega que é sua. E vai passar, irmão, sua vez vai chegar. Eu quero profetizar para quebrar toda a cadeia das trevas nessa hora. Vai passar na sua frente. Ô irmão, ó Deus vai te levar onde ela está, ó Deus vai trazê-la até você, da glória. Irmãos, o texto diz aqui de vitalidade, de estabilidade. Nós já passamos muita luta aqui como igreja, sim ou não? Muitas lutas, mas em todas Deus nos deu a vitória. Já passamos momentos difíceis. Muitas vezes eu disse: Senhor, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Se o Senhor me mandar para lá, eu vou. Se o Senhor mandar ir para acolá também, nós vamos. Glaucia, você vai, por favor, onde Deus mandar. Então fica quietinho, que Deus por enquanto mandou ele ficar aqui. Mas a nossa estabilidade está em Deus. Uma porta se fecha, mas Deus vai abrir outra. Quem crê, diga aleluia. Eu vou encerrar. Aqui fala de vitalidade, aqui fala de estabilidade, aqui fala de produtividade. Você tem que ser produtivo para o reino de Deus. Vai liderar um meta, vai pertencer a um meta. Saia com essa consciência de ser bênção aonde você for, na sala de aula amanhã, lá no seu trabalho amanhã, dentro do ônibus amanhã, hoje à noite, lá onde você for. Eu fiquei tão impactado com a cena que eu vi na televisão. Não, acho que foi um videozinho de Jesus. Jesus chega como hippie. Queria até saber que filme era esse. Ele chega como hippie, encontra uma moça, a moça dá carona. No final aparece ele na casa da moça, e os pais, e o pai da moça era um líder religioso. Quando ele vê um hippie com a filha, ele fica desesperado, bota o homem para fora, bate a porta na cara dele. E aí a moça fala: pai, só tinha que conhecer esse homem, ele me impactou, não sei o que, por cargas d'água. Ele vai e abre a porta. Quando ele abre a porta, ainda bem que ele não era você, quem estava lá era Jesus, nem eu. O cara estava lá com um sorriso de todo tamanho, e falou: rapaz, mas que casa bonita. E já entrou, abraçou o homem. Se fosse eu e você, a gente ia embora e falar: não volto nesse trem aqui nunca mais, que eu não venho onde eu não sou bem-vindo. Sim ou não? Eu gosto de quem gosta de mim, hein? Nunca vi um velho tão besta como esse fazer isso com os outros. E só Deus sabe os palavrões que ia sair na boca de alguns, não na sua, mas de outros. Meu Deus, mas ele não, ele ficou ali. E a Bíblia nos confronta: se a gente amar só quem ama a gente, qual é a diferença? Se a gente gostar só de quem gosta da gente, qual é a diferença? Se a gente servir só quem serve a gente, é claro que a intimidade sua é para ser escolhida, aí é outra coisa. Mas a sua bondade, então onde você for amanhã ou hoje, fala: eu vou ser bênção. Fala: onde eu for, vou ser bênção.
Sabe aquele vizinho atribulado que não te dá nem a paz do Senhor, e que não dá nem bom dia, quando mais a paz, né? Você vai olhar para ele, vai dar a paz. Aí fala baixinho, filho do cão. Não fala não. Você dá a paz, e ela volta para você se ele não receber. Fala não, eu não resisti, tá, irmão? Desculpa aí. Pode vir louvor. Olha, irmãos, eu vou encerrar. Ele diz aqui que produtividade, você tem que produzir, você precisa ser rápido. Em que você está precisando ser rápido? Você está lento. Eu falei com a irmã aqui, falei com ela ali, eu estava ali sentado, falei, irmã, o Éfeso já está namorando. Aí ela falou, estou orando, pastor. Ela não queria namorar com ele não tem nada a ver. Porque o Éfeso é esperto, cadê ele? Vazou, né? A namorada dele está ali, ó. Ah lá, ele é terrível, hein? Pegou a lourinha logo. Ele tem deficiência visual, mas ele corre, ele é maratonista. Ele corre com a pessoa. Sabe qual o ministério que ele fazia parte aqui na igreja? Fotografia. Vai entender. Não posso falar nada. Estava tirando foto aqui, velho. E eu não consigo enganar ele de jeito nenhum. Quando ele está, você sabe que cego, você tem que estender a mão, né? Você não pode falar bom dia. Você que tem que estender, não é mudo não. O cara não é mudo. Ei, você está me ouvindo? Não, ele é cego, rapaz, não é mudo. Ele tem baixa visão, surdo. Mas eu chego perto dele e falo, senhor varão. Ele fala, pastor. Eu tento enganar ele, mas não tem jeito. Enxerga melhor do que a gente. Aí eu falei com a irmã, ele falou, senhor, está te passando na sua frente. Eu falei, não, estou orando. Eu falei, mas tem hora não é para orar não, irmão. Está igual Moisés orando. Deus falou, não é para orar. Levanta o cajado e fala para o povo marchar. É hora de marchar. Fala para o seu irmão, é hora de marchar. É para ser ligeira. Ser rápido. O cliente não espera, pensa não espera. O outro é isso mesmo, deu a cesta, ele não veio buscar. Veio 3 dias depois, passou um aqui, estava precisando. Como é que você vai falar que não? Leva, meu filho. E o outro, depois te arranja outro. Mas não, você volta aqui tantos dias, porque agora não tem mais não. Tem que ser rápido. Jesus está voltando. Talvez Deus falou com você, liga para fulano, manda uma mensagem para Beltrano, fala para ele. Talvez Deus falou, faz um culto aqui na sua empresa de 15 minutos. 15 minutos não precisa mais. Na segunda-feira para tudo, chama os funcionários e fala, vamos pedir a bênção de Deus aqui. Nós dependemos de Deus. É Deus que vai trazer os clientes, vai levar os enrolados tudo para o vizinho, concorrente, mas aqui ele vai trazer os melhores, aleluia. Vamos fazer uma oração. Diz o texto que você pode pelo menos dizer amém. Você é como árvore plantada junto a correntes de águas. É a água do Espírito, que no devido tempo dá seu fruto, cujas folhas não murcha. E tudo que você faz, você vai ser bem sucedido.